Que foi mais uma marcha contra os resultados eleitorais. A polícia voltou a usar gás lacrimogéneo para dispersar o protesto em Maputo. As manifestações foram convocadas pelo candidato da oposição, Venâncio Mondlane. A reportagem é do correspondente em Moçambique, Tiago Contreiras. É uma multidão a tentar chegar ao centro de Maputo contra o resultado das eleições. Vêm dos bairros periféricos da capital moçambicana, convocados por Venâncio Mondlane, mas encontram as barricadas dos militares e da polícia. O senhor trabalha, o senhor recebe bem, tem altas condições, a população está a sofrer. O senhor está defendendo o quê? O senhor está defendendo o seu pão. O senhor está defendendo o seu pão. A marcha sobre Maputo foi convocada pelo candidato da oposição para concluir uma semana de paralisação geral de Moçambique. Venâncio Mondlane não compareceu no protesto da capital, continua em parte incerta fora do país. Todo de Venâncio, ele que está a criar bagunça. Não é Venâncio, somos nós o povo, já estamos cansados, meu irmão. Já estamos cansados de verdade. O governo tem que aceitar. Foram 50 anos. 50 anos da miséria, estamos cansados nós. Estamos cansados. Já chega, a hora já chegou. A grande manifestação de Maputo encerrou mais uma etapa da contestação contra o anúncio de vitória de Frélimo e de Daniel Chapo. A capital moçambicana termina o dia deserta, sem certezas sobre o futuro. Tiago Contreiras, RTP, Moçambique. Venâncio Mondlane afirma que as manifestações irão continuar até ser resposta à verdade eleitoral. Numa comunicação pelas redes sociais, o candidato presidencial disse estar aberto ao diálogo. Até lá, garante que a cidade de Maputo ficará ocupada. Se não haver a reposição da verdade eleitoral, estas manifestações não vão parar. Vamos ocupar a cidade de Maputo até se devolver a vontade do povo. Caso contrário, a cidade de Maputo vai ficar ocupada de uma forma indefinida. Se queria uma resposta a isso, abertos para o diálogo, estamos abertos para o diálogo. Mas esse diálogo tem que passar por respeitar a vontade do povo. Esse diálogo tem que passar por parar de assassinar o povo. Esse diálogo tem que passar por criar condições de vida do povo, para o povo não viver como um animal, mas viver como de jeito. Está no 360 o professor Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos, e o antigo correspondente da RTP em Moçambique, Pedro Martins. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Professor, comece por si. O candidato a presidente da oposição, que ouvíamos aqui, disse também que Moçambique está à beira de uma transição histórica e política. Acredita que é isto que vai acontecer? Tenho muitas dúvidas. Vejamos. Por um lado, eu penso que está claro para quem analisa a situação em Moçambique. E eu, quando digo que está claro, estou a dizer que está aprovado. Está aprovado como? Através de fotografias dos editais que foram afixados às portas das urnas e foram distribuídos, enviados para o Tribunal Constitucional, enviados para as embaixadas, enviados para a União Europeia, etc., e que comprovam que o Venâncio Mondlane ganhou em todas as províncias, exceto no Niassa e em Gaza. Isso prova-se através dessas fotografias dos editais. O governo, melhor dizendo, o sistema que está instalado no poder em Moçambique não aceita sair. E não se trata de um problema somente da Frélimo e do presidente Nyusi. Trata-se de um problema de interesses instalados, que tem a ver com um conjunto de negócios que, entretanto, foram feitos e foram consolidados, entre os quais a entrega de várias concessões de terras e de minerais a vários dirigentes e políticos, e militares também, entre os quais a existência de quadrilhas organizadas com ligações com elementos das forças de segurança que fazem da indústria dos raptos, provavelmente a segunda maior indústria de Moçambique depois da indústria da droga. Trata-se de, portanto, um conjunto de elementos que ao longo de todo este tempo, e particularmente nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10, 12 anos, se consolidaram no poder e que vai ser muito difícil deixarem que esse poder seja entregue a outrem com quem não tem este tipo de compromissos. E eu julgo que o próprio presidente Nyusi, aliás, quando nós o vemos falar, eu aqui não tenho problema nenhum em dizer aquilo que vou dizer agora, nós vemos uma pessoa bonacheirona. Vamos falar em português. Uma pessoa que transmite, digamos, uma boa disposição, que normalmente não diz coisa com coisa, mas ele foi lá colocado como Ministro da Defesa, por quem? Pela parte maconde de Frélimo, particularmente por Raimundo Paxinoapa, e pelo antigo Ministro da Defesa, Chipande, na altura do governo do Guebuza. Estamos a falar de 2014. É nessa altura que aparece a crise das chamadas dívidas ocultas de Moçambique, que foi uma forma de passar ao lado da Renamo para fazer aprovar o quê? Para fazer aprovar um reforço da polícia de intervenção que está neste momento nas ruas e também, digamos, uma frota de atum que nunca funcionou. Depois, quando há um congresso da Frélimo para escolher o novo candidato presidencial, os elementos que são propostos pelo presidente Guebuza, nenhum deles é aceito pelo congresso. E há um quarto elemento, que é este, Nyusi, que é mais uma vez imposto pela ala
que fez a luta armada de libertação nacional, porque aquilo foi basicamente uma aliança entre Xanganas e Macontes, do ponto de vista militar propriamente dito, que força, digamos, a aceitação de Nyusi. Portanto, Nyusi é um presidente que é colocado por outros a comandar. Nyusi sente-se inclusivamente sozinho em Maputo. Quando nós vemos as ruas de Maputo e as ruas das principais cidades invadidas por manifestantes populares das mais diversas escalões etários, não são só jovens marginais, quando nós vemos, porque eu vivi em Moçambique, não é? Antigos colegas meus que tiveram cargos governativos e que tiveram cargos de importância a fazerem declarações a dizer que é o descalabro moral e ético total e completo neste momento do regime, nós vemos que estamos perante uma situação que não é confusa, mas é muito complexa. Não é confusa neste sentido. Quem ganhou as eleições foi o Venâncio Mondlane. Mais, a Comissão Nacional Eleitoral dá como vencedores das eleições para governadores provinciais a Frelimo em todas as províncias. Ora, é absolutamente impossível, basta ver os vídeos, que o candidato da Frelimo na província da Zambésia tenha ganho com 80% dos votos. Pedro, é impossível. Pedro, tu estiveste 6 anos em Moçambique, se não estou errada. Notaste este degradar que o professor falava, este agudizar da situação? Sim, notei o que o professor acabou de dizer nos 6 anos em que estive, mas notei, acima de tudo, nestes últimos anos, principalmente o ano passado, a partir da morte do rapper do Povo, Azagaia, uma grande mudança de atitude, acima de tudo, dos jovens. São os jovens que estão com o Venâncio Mondlane, acima de tudo, aqueles que vão para a rua, e estas marchas começaram, convém recordar, em março de 2023, quando da morte da Azagaia, um tal rapper que unia ao povo. Depois, Venâncio Mondlane consegue também, numa situação muito semelhante a esta, todos dizem que aconteceu isso, mas mais uma vez não consegue-se provar, que venceu o município de Maputo. O Venâncio Mondlane foi o candidato para o município de Maputo em outubro de 2023. Também, nessa altura, aconteceram as primeiras marchas com lançamento de gás lacrimogéneo por parte da polícia e, na altura, o Venâncio Mondlane contestou o resultado eleitoral. E nota-se agora aquilo que já se notava o ano passado, aquela juventude, acima de tudo as grandes cidades, que está sem emprego, sem futuro, com famílias a passarem fome, vêm para as ruas com um líder. Finalmente tem um líder, porque e é por isso que estes protestos podem continuar a ganhar força e fazer moça ao regime? Podem, mas atenção, podem, e o professor Fernando Jorge já disse isso na RTP África, numa entrevista que nos deu esta semana, pode-se, a referência deles, continuar vivo, o Venâncio Mondlane, porque o Venâncio Mondlane não tem um partido forte, tem um partido que lhe deu, de certa forma, apoio, o Podemos, quase uma bolsa de aluguer, para se candidatar, mas não tem um bloco, não tem um partido montado para, por exemplo, se desaparecesse o Fernando Mondlane, aparecer alguém que o substituísse. A referência desta juventude é Venâncio Mondlane. Daí a necessidade e também a importância para ele de estar fora do país, porque ele tem a noção de que se voltar a Moçambique corre perigo de vida. Na verdade, era para ser ele a liderar esta marcha de hoje e isso não aconteceu. Não, ele percebeu que não poderia vir não teria condições para isso. Né? Claro. Mas tu acreditas que a situação é tão tensa ao ponto de este que agora aparece como o rosto da oposição a contestar todos os resultados acabe, de facto, por desaparecer da cena moçambicana? Eu acredito que em Moçambique tudo pode acontecer. A verdade é que os raptos, os assassinos de comentadores, de jornalistas, de grandes figuras públicas que fazem oposição ao governo, está provado que pela história que muitos deles desapareceram, alguns foram mesmo assassinados, como agora, por exemplo, com 2 braços direitos de Venâncio Mondlane que foram assassinados há cerca de 3 semanas. Por isso, Venâncio Mondlane sabe que corre perigo se voltar a Moçambique e, como também o professor já disse nessa tal entrevista, as grandes revoluções fizeram-se com os líderes fora dos países. Por exemplo, o Samora Machel preparou a independência fora de Moçambique e não precisou de entrar em Maputo, como agora Venâncio Mondlane. Mas que apoios exteriores terá este candidato? Essa é a questão. Essa é a questão. É a pergunta para $1 milhão. Que ele terá apoios, até para estar no estrangeiro nesta altura com a família, terá que ter esse apoio. Quem é que o está a apoiar, não sei. Professor, tem alguma ideia de quem é que o está a apoiar, de quem é que o pode apoiar, de quem é que o quererá até apoiar? Olha, eu posso dizer o seguinte, se nós olharmos para Moçambique e olharmos para quem rodeia Moçambique, nós encontramos a África do Sul, que é liderada pelo ANC, neste momento em coligação com a Aliança Democrática. Vemos o Zimbábue, que é um forte aliado da Frelimo, desde sempre. Aliás, o regime que está neste momento no Zimbábue é muito parecido com o tipo de regime que neste momento se encontra em Moçambique. Vemos depois o Malawi, que enfim tem algum distanciamento, sempre teve, relativamente aos regimes moçambicanos desde a independência, e vemos a Tanzânia. A Tanzânia, a norte, que começou por ter uma relação muito fria com Gabuza e com Nyusi no início, por causa da descoberta dos depósitos de gás, quando a Tanzânia procurou fazer uma espécie de tandem com Moçambique e negociarem conjuntamente os depósitos de gás com as grandes multinacionais. Nessa altura, o governo moçambicano decidiu, provavelmente bem, fazê-lo sozinho, uma vez que a maior quantidade de gás existente estava do lado moçambicano e do lado da Tanzânia. Com a mudança de presidente na Tanzânia, as relações melhoraram com o atual presidente. Se nós nos perguntarmos exatamente ao contrário, quem é que pode estar a apoiar o regime moçambicano para o regime moçambicano continuar, eu acho que a resposta é tão difícil de dar como a resposta relativamente à questão do Venâncio Mondlane. Eu penso que neste momento, não só
a comunidade moçambicana, quer dizer, que pensa nisto, e as pessoas que estão na rua pensam, não são acéfalas, mas as pessoas que estão em casa também pensam. Os meus amigos, eu tenho uma rede de contactos em todo o país já há muitos anos, recebo 100 WhatsApps com os vídeos todos que neste momento estão a acontecer em Moçambique, o último recebi antes de entrar agora aqui para o vosso estúdio. O que nós vemos é que, na verdade, há alguns que dizem assim, existem forças ruandesas na capital a apoiar o regime moçambicano. Ora bem, não há nenhuma prova que existem forças ruandesas em Maputo, existem na guarda presidencial de Niusi, isso é conhecido. E, aliás, não é uma prática incomum em muitos regimes. Agora, que essas forças vão intervir na rua por uma facção relativamente à outra, em algo que nem sequer é uma guerra civil, seria chamar ao Kagame aquilo que ele não é, que é estúpido. Quer dizer, ele pode ser um líder autoritário, que é, ele é um ditador, mas é provavelmente dos líderes africanos que mais pensamento geopolítico tem. Portanto, o Ruanda tem neste momento um prestígio internacional. O Ruanda é aliado dos Estados Unidos. O Ruanda votou contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Ruanda é apoiado pela França. A Total é que está a financiar as forças ruandesas que estão a operar no norte de Moçambique. A intervenção do Ruanda em Moçambique contra os guerrilheiros de inspiração islâmica que estão a provocar estas mortes todas e que ocuparam cima da praia foi absolutamente essencial e continua a ser essencial. E a própria porta-voz do governo ruandês declarou há 3 dias que nós estamos em Moçambique para lutar contra os jihadistas. Essa é a nossa missão. E nós não vamos sair desta missão. A União Europeia fez um comunicado também há cerca de 2, 3 dias, a União Europeia em Maputo, lembrando que a União Europeia decidiu não só apoiar a formação de tropas especiais moçambicanas através de treinamento, de fardamento, de apoio logístico, mas decidiu também apoiar, do ponto de vista logístico, os destacamentos ruandenses que estão a lutar no norte de Moçambique. Isto é uma maneira de chamar a atenção ao próprio Ruanda, a dizer-lhe assim, atenção, porque nós estamos a olhar para o que se passa. Portanto, a resposta à sua pergunta é uma resposta que eu diria o seguinte: se este regime moçambicano quer isso, coisa que eu acho que não vai acontecer, sinceramente, infelizmente, não vai acontecer, porque o que existe nas ruas é, como disse o seu colega, é um movimento inorgânico. É um movimento inorgânico que existe em todas as capitais e mesmo nas vilas de Moçambique. A Frelimo perdeu o apoio do povo, claramente, mas mantém um apoio extremamente importante. Esse apoio extremamente importante é de todos os interesses que foram acumulando poder ao longo de todo este tempo e que não querem abandonar. Pedro, e a verdade é que Mondlane também disse que estava consciente que toda esta luta podia resultar num grande banho de sangue. Tu acreditas que as pessoas estão dispostas a isso? Os moçambicanos estão dispostos a isso? Eu acho que os jovens, aqueles jovens que andam na rua, estão dispostos a isso, porque muitos deles pensam que não têm nada a perder. Porque eles já passam tão mal, e eu vivi em Maputo e assisti a isso quase todos os dias, a maioria deles vive do pouco que conseguem vender na rua. Eles não têm um futuro, não têm uma profissão, a família também está em grandes dificuldades, por isso esses jovens estão agora determinados a dar a vida por Moçambique e até por um líder como Venâncio Mondlane, porque Venâncio Mondlane é, acima de tudo, um líder que os incentiva, que os anima e que tem um discurso que eles gostam de ouvir. Se essa juventude continuar na rua a acreditar por um futuro melhor de Moçambique, poderá realmente continuar esta instabilidade. E, aliás, acabamos de ouvir no tal e a expulsão das autoridades não vai servir para os afastar? Não vai reduzir e vai cada vez ser mais dura a luta e, neste caso, a reação por parte das autoridades militares. Mas também há aqui uma coisa que convém não esquecer, que é, em Maputo e nas cidades não vivem só moçambicanos. Por exemplo, convém não esquecer que a comunidade portuguesa, que tem muita força, é uma comunidade que está neste momento muito receosa. A escola portuguesa em Moçambique está fechada, os alunos estão a ter aulas online, como na altura da Covid. Quando há internet, os empresários, muitos deles estão a recear o seu futuro, alguns já vieram embora, outros têm os seus negócios parados e os funcionários não podem ir para a cidade trabalhar e está a haver grandes problemas económicos. E depois há também instabilidade social, porque há muitos portugueses que estão fechados em casa com medo do que é que lhes vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. E Portugal pode ter um papel determinante? Eu penso que sim. Eu penso que Portugal, pode fazer? Se, por exemplo, o Presidente Ouvimos Marcelo... o Primeiro-Ministro a dizer que estava a acompanhar a situação. Sim, o Governo está a acompanhar a situação, não tenho dúvidas disso. O Presidente da República, como todos sabemos, não se cansa de o dizer, diz que Moçambique é a sua segunda pátria. Por isso, acho que é preciso fazer alguma coisa por Moçambique e Portugal terá um papel importante. É realmente necessário. Moçambique é um país soberano, obviamente. Nesta altura não há uma guerra civil instalada no país. Mas pode haver. Mas pode haver. E por isso Portugal, e acredito que esse plano já está traçado, Portugal poderá ter que, de certa forma, reagir até na defesa dos seus compatriotas que estão, nesta altura, a viver em Moçambique. Pedro Martins, professor, em 30 segundos, por favor. Muito rápido. Eu penso que o tempo joga a favor ou contra o regime, a favor ou contra os manifestantes, conforme acontecer uma destas situações. Se os manifestantes se conseguirem manter na rua sem queimar carros, sem matar pessoas, sem destruírem instalações, o governo já perdeu. Se
aquilo que está a acontecer, o último vídeo que eu recebi antes de entrar aqui era um carro Toyota preto, com pessoas, as portas abertas, pessoas de metralhadora claramente da Polícia Secreta, a dispararem contra a multidão. Não havia multidão, algumas pessoas que neste momento que estavam na Avenida Eduardo Mondlane. Portanto, neste momento, do lado do regime, há uma tentativa que esta massa inorgânica reaja e provoque incêndios, assaltos, etc., para dizer que isto é uma cambada de desordeiros. Se o Venâncio e os dirigentes, porque existem outros intermédios, conseguirem manter estas marchas o mais pacíficas possíveis, o tempo vai jogar contra o governo. E vai jogar como? Vai jogar através de uma divisão dentro dos militares. Porque os militares serão fundamentais para a queda ou não do regime, professor. Muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Muito obrigado.